Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Uma excelente terça-feira para todos nós, que possamos tecer o nosso dia com o amor de Jesus nos guiando, que Cristo nos abençoe, nos ampare e se faça presente dentro da nossa alma. Bom, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente vai começar a nossa terça-feira lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que todos os dias nós retiramos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos uma leitura dela com muito amor e com muito carinho, e através dessa leitura nós tecemos uma reflexão, que é a qual nós compartilhamos aqui. Por isso que toda reflexão nossa tem uma passagem base do Evangelho segundo o Espiritismo que inspira a nossa reflexão, a nossa conversa aqui. Bom, então hoje lá no capítulo 23 nós iremos refletir o item 10 ao 13 deste capítulo, o qual se encontra a passagem: não vim trazer a paz, mas a divisão. Bom, vamos começar a nossa reflexão rememorando aqui um trechinho do Evangelho de Lucas, o qual também se encontra na nossa passagem de hoje, em que é nos dito: credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Muitos, ao lerem essa máxima do Cristo, se assustam um cadinho. Se questionam como pode Jesus, todo o teu ministério de amor, falar que ele não vem trazer a paz sobre a terra, mas a divisão? E nesse ponto é muito importante, o nosso evangelho nos relembra disso. É muito importante a gente compreender o contexto em que essa máxima foi dita e, sobretudo, olhar o fundo de ensino que Jesus quis compartilhar, muito mais do que a forma da palavra. E compreendendo isso, faz essencial aqui a gente rememorar o contexto da época. Quando Jesus veio até nós, até a nossa humanidade, lembremos que Cristo, governador da terra, nos auxilia e nos ampara até hoje. Mas os anos que ele esteve aqui conosco na terra, pertinho, junto aqui da nossa humanidade, Cristo, ele delineou todo um ministério de amor. Cristo resgatou muitos corações das sombras. Jesus irradiou uma luz sobre cada coração que aqui estava. Mostrou o caminho da verdade, mostrou o caminho do amor. Jesus mostrou a serenidade que podíamos carregar na nossa alma ao extirpar todos os vícios morais que nós tínhamos. Então, em uma época que tudo era muito brutal, tudo era muito sanguinário, Jesus vem e nos mostra o caminho da humildade, o caminho da paz. Jesus nos mostra o caminho do amor, que é a nossa salvação. A salvação dos nossos vícios morais é quando a gente começa a dar um passinho aí para o progresso espiritual. Só que muitos corações, vendo essa luz que Jesus irradiava, em vez deles se permitirem serem tocados pelo amor de Jesus, em vez deles aceitarem o caminho da verdade, da boa nova que Jesus inspirava, eles optaram por continuar nas trevas, nas sombras. E esse fato culminou em muitas perseguições frente a Jesus. Então, todos aqueles corações que por orgulho e egoísmo não quiseram aceitar ou acolher a boa nova em seu coração, começaram a perseguir, atacar não só a Jesus, mas todos aqueles que seguiam ao Cristo. E por séculos e séculos na nossa humanidade, a gente pôde ver os cristãos. Lembremos aqui que ser cristão é seguir a Jesus. Então, por séculos e séculos na nossa humanidade, a gente viu os cristãos sendo perseguidos, atacados, julgados, pelo fato de seguirem a Jesus. Então, todo o amor que Cristo, o nosso divino mestre, irradiou sobre a terra, causou muita inveja, muita ira, muito ódio naqueles corações que ainda estavam nas trevas e não quiseram aceitar o convite do nosso divino amigo. E por isso que essa passagem de Lucas, após a gente compreender
essa essência desse contexto, ela se mostra de uma forma muito verdadeira para todos nós, porque Jesus, ele não veio trazer a paz sobre a terra. Por quê? Muitos aqueles que seguiam ao Cristo foram perseguidos e atacados, e isso trouxe muita divisão. Isso trouxe muita discórdia naquela época, porque os perseguidores do Cristo, eles não tinham argumentos morais para as palavras de pureza de Jesus. Então, se eles não tinham argumentos morais para toda a pureza, todo o amor do Cristo, eles usufruíam do que eles tinham, que era o quê? Usufruir da força física e da violência. Então, dessa forma, como nós dissemos, por muitos séculos e séculos os cristãos foram perseguidos. Por isso que dessa forma a gente compreende por que Jesus nos diz que ele não veio trazer a paz. Porque para ser cristão tem que ter muita perseverança para seguir o caminho de Jesus. Porque irá ser atacado, perseguido, isso a gente está trazendo lá naquele contexto dos séculos atrás. Atacado, perseguido, apedrejado. Era o que acontecia com aqueles cristãos, e isso não é a paz sobre a terra, mas sim a divisão. Agora nós compreendemos um pouco mais claramente o que Jesus quis nos revelar sobre essa passagem que o nosso querido Lucas nos revela. Mas, agora, nos dias atuais, a gente ainda vê essa perseguição sobre uma roupagem diferente e, sobretudo, nos núcleos familiares. É muito comum ainda nós vemos corações que não se abriram para o amor de Jesus, que ainda optam por ficar nas trevas, nutrindo as chagas morais, os vícios morais, eles perseguirem e atacarem aqueles que se abrem para o caminho de Jesus. Só que se antes era através de lutas e algo muito sanguinário, apedrejamento, hoje a gente já vê essa perseguição sobre uma roupagem diferente. Sobre o quê? A palavra de desânimo, a crítica maldosa, a censura. Então, esses corações que ainda perseguem aqueles que seguem a Jesus, lançam até eles a palavra que vai desanimar eles no serviço, no bem que eles estão fazendo. Lança uma crítica maldosa sobre todo o labor edificante que os cristãos fazem. Vai até lá e censura eles. Então, isso é muito como a gente vê muitas vezes nos núcleos familiares. Aqueles corações que tratam com muito desdém aquelas almas que escolheram ter a fé, nutrir a esperança na vida eterna, nutrir o amor para com Jesus. Então, esses corações que ainda perseguem, a gente vê que eles criticam, que eles são sarcásticos, que eles agem com desdém para humilhar, para rebaixar aqueles corações que seguem a Jesus. E por isso, queridos amigos e amigas, para ser cristão, para seguir a Jesus, temos que ter muita perseverança na nossa alma, muito devotamento, o puro devotamento, muita caridade e muito amor, porque seguir na estrada do bem, na estrada de Jesus, nem sempre é fácil. Muitas vezes haverá aqueles que compartilham um lar conosco e criticam a nossa crença e criticam a nossa fé, que não compreendem o amor que a gente sente por Jesus, que não compreendem a fé que a gente nutre. E é triste isso, dói o coração, mas cabe a gente ter caridade, ter muita fé e ter muito amor e respeito, porque cada um desperta no seu tempo. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, um dia eles irão aceitar. Aqueles que ainda criticam os corações que seguem ao Cristo, um dia vão despertar o seu olhar e ver o caminho de paz e de amor que Jesus nos mostra. E um ponto muito interessante para a gente refletir aqui hoje, que Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz sobre a terra. Então nós já compreendemos o porquê dessa frase. Só que olha que interessante, porque ele diz assim, trazer a paz sobre a terra. Se a gente olhar a alma dessa frase, ela é muito profunda. Porque realmente sobre a terra ainda tem muita discórdia,
muita divisão entre aqueles que não compreendem os que seguem a Jesus. Mas Jesus traz a paz, sim. Ele traz a paz interior, a paz interna. Todos que perseveram na jornada com Jesus, no caminho do Cristo, vão aurindo uma paz interior muito profunda. A gente vai nutrindo a serenidade e essa paz de consciência que vai acalmando o nosso coração frente aos ataques, frente às críticas, frente aos comentários maldosos e frente às incompreensões da nossa fé. Por isso, para seguir a Cristo, tenhamos muita perseverança, a pura perseverança que se mantém firme ali, porque sabe dos propósitos, sabe do caminho de Jesus, e quanto mais a gente nutre a perseverança, a gente nutre a fé, a gente nutre a caridade, o amor, mais o nosso pilar da nossa alma se torna fortalecido. Porque aí quando vem uma crítica, um comentário maldoso de alguém que ainda não aceita, vejamos, olha, ainda não aceita Jesus, porque um dia todos nós, na nossa fraterna humanidade, estaremos em ressonância com o amor do Cristo. Mas frente a esses corações que ainda não aceitam Jesus, a gente se mantém um pouquinho mais forte, não estremece tanto o pilar da nossa fé, porque a gente tem Jesus revelado no nosso coração. Queridos amigos e amigas, vamos manter a perseverança no caminho do Cristo hoje e sempre, porque é uma estrada difícil, mas é uma estrada edificante e que soma muito para a nossa jornada. Tenham todos um excelente dia, lembremos sempre que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e levemos isso no nosso coração. Nesse novo ano que se inicia, vamos revelar Jesus dentro da nossa alma. Muito obrigada pela paciência de cada coração que nos ouviu e nos acompanhou hoje. Essa foi uma mensagem com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. A todos aqueles que buscam revelar Jesus no seu coração, tenhamos força, tenhamos fé e tenhamos perseverança, porque a verdade e o amor, eles sempre vencem. Que assim seja.